Bom, gente, manda um abraço pra quem tá conosco aqui no estúdio também, José Alcântara, Johnny, Gustavo. Um beijo pra Série My Love. E Bruno, apresente então nossos convidados. Primeiramente, boa noite, né? Já que você não dormiu comigo hoje, meu lindo. Mas eu te dei boa noite fora do ar. Te amo. Tô brincando, vamos lá. Bem-vinda aí, boa noite, Patrícia Israel Clã. Boa noite. Boa noite. Salve o povo da Macumba. Salve as forças, salve a ancestralidade, né? Salve o povo Exu e Pombagira livre. Salve a todos aí. Patrícia, eu vou pedir que você puxe o microfone aqui pra você. Pode ficar à vontade, tá? Isso. Tá bom? Sintam-se à vontade. E é um prazer enorme aqui receber vocês aqui no Isso Não é Podcast. Certo, Fefe? É isso aí. De cara, a gente quer conhecer mais um pouquinho sobre o trabalho deles, como que surgiu com a caminhada de vocês na espiritualidade. Podem começar aí, quem quiser começar. Vou dar as honras à senhora para começar. Gente, a nossa caminhada com Exu e Pombagira é uma história única, né? Como a gente sempre fala, nós fomos chamados assim por Exu. Sim. Na verdade, eu vim de uma família católica, meio que espírita. Sempre tive uma busca espiritual, assim, muito grande, sempre. Sim. Nunca fui uma pessoa que eu nunca tive um dia que eu não rezasse, eu buscasse uma força espiritual. Alguma coisa? Nessa minha caminhada, caí na igreja evangélica, tive muitas decepções, infelizmente. E daí eu lembro que na época eu falei, eu nunca mais piso numa igreja, num lugar nenhum. E eu montei um altarzinho na minha casa. Sim. E ali eu já comecei as minhas práticas espirituais de forma livre, Sim. né? E nesse meio tempo que a gente tava nisso, o Israel tava totalmente afastado, né, amor? Tava afastado, né? Eu fui de muito tempo de terreiro de Umbanda, né? Tá. Lá de São Caetano do Sul. Então você já era da Umbanda, já se era... Sim, ele era desde médio muito desenvolvido. novo. A minha mãe vem da Umbanda, eu venho da Umbanda desde os 9 anos de idade, né? De terreiros em Praticamente já tá no sangue já. Praticamente tá no sangue, né? Cresci dentro de um terreno onde minha mãe frequentava e fui dando direção a esse lado. Até que em um determinado momento, por coisas, infelizmente aí, né, da religião, a gente sofre algumas frustrações, né? Algumas frustrações e eu resolvi me afastar. O caso dela é bem parecido com o meu, só que em outra vertente, casa, né? em outra situação. E eu tava num lugar, cara, né? Se não vou citar nomes, né? Eu acho que não tem necessidade, mas eu tava num lugar que era assim, muito dinheiro pra pouca fé, né? Aquele negócio do muito dinheiro pra pouca Sim, fé. tô ligado. E eu acabei entrando num estado de repressão muito grande, porque a religião ela me reprimia, né? Ela não deixava você se expressar e muito menos os espíritos que te acompanhavam. Os espíritos tinham que ser o quê? Dominado pelo dogma religioso, né? E aquilo foi dando repressão, caí ansiedade, depressão, joguei todo o meu sagrado fora e falei, vou virar ateu. Né? Caraca. Vou virar ateu. Você virou a chave totalmente, mas Ele ficou sem nada. O Israel não ficou sem conexão realmente falei nenhuma, assim, eu uma não quero época. cultuar mais nada, cara. Nem Exu, nem Pombagira, nem Caboclo. E daí você tinha quantos anos mais ou menos, você lembra? Cara, eu conheci a Patrícia em 2013. Fazia uns 2 anos que eu tinha me afastado, mais ou menos em 2010. 2011, por aí. Foi a época que eu dei um chega pra lá. Falei, quer saber? Eu vou viver daquilo que a vida quiser me dar. Sim. E vamos ver o que rola, né? Vamos ver o que rola. Aí teve uns episódios aí com a Patrícia, vou deixar até ela falar, porque ela consegue entrar mais nessa história, né? Onde entra as outras coisas. Quando eu conheci ele, eu lembro que a gente se conheceu, eu ainda ia na igreja, sabe? Eu ia assim pontualmente, sentava no cantinho. Aí eu falei assim pra ele, eu sou evangélica. Ele falou, mas eu gosto de macumba, mesmo passado. Mas vocês se conheceram onde? Vocês se conheceram dentro do terreiro? Não, nós conhecemos numa balada. E a nossa história de amor foi um caso numa balada. A gente casou em 3 meses. E a nossa filha já nasceu no outro ano. Caraca, aí você já falou, de cara você já falou pra ele, falou, sou evangélico, ele falou, já gosto de uma... Ele falou assim, eu gosto da Aí eu virei pra ele, como eu já tinha lógico. Como eu já tinha me decepcionado, eu falei, pra mim não importa a sua religião. Pra mim, o que importa é o seu caráter. Sim. Né? Isso daí foi bem claro. E a gente nunca se cobrou. Ele nunca me cobrou, como eu também nunca cobrei ele. E nesse meio tempo, que a gente tava junto, e eu praticando a minha espiritualidade lá do meu jeito na minha casa, passamos por uma grande frustração. Eu, no meu caso. Né? Eu tinha uma empresa, e essa empresa sofreu demais na pandemia. Demais. Né? E eu cheguei num buraco financeiro. Aí um dia eu tava lá, chamei meu irmão. Esse dia a gente falou assim, né? Meu irmão tá ali. Falei, mano, vamos lá rezar. Eu vou lá no túmulo do papai pra ver se ele me dá uma luz. Juro, foi assim. Dos mortos. Foi assim. Tá vendo? Juro. É um caminho ali já. Começou a chover esse dia, a gente teve que voltar. Aí eu, Aí eu virei pro Israel, eu falei assim, mano, você nem reza pra mim. Eu tô toda ferrada, não sei o que lá.
Aí ele falou, tá bom, eu vou fazer uma reza pra você. Porque até então eu falei assim, toda vez que ela pedia pra eu rezar, eu sentia. Ele sentia umas vibrações atrás de mim, né? Eu sempre trabalhei com seu capa preta, né, cara? E eu senti, eu conheço seu capa preta de várias décadas. Você já tem experiência. E pra mim, se ele estiver aqui agora, eu sei. Ó, o capa preta tá aqui, né? E quando ela vinha me falar assim, sei lá, põe a mão em mim, reza, me acalma, eu sabia que o capa preta tava rosnando aqui na minha orelha. Eu falei, eu não vou rezar por você, porque eu já tava naquela Esse dia foi engraçado. Uma depressão desgraçada, cara. Eu cheguei a perder, cara, 15 quilos, né? Caramba. Eu cheguei àquela experiência... Não, então, o Israel tava apático. Experiência mesmo de você não... Fudido com isso. Ele não emagrece. Emagrece. Eu pego uma depressão e continuo gordo. Cara, isso que é foda. Mas é lindo, meu gato. A gente ama desse jeito. Aí, cara, né? Calma. Aí a Patrícia desse negócio Calma, reza, não reza. Eu falei, quer saber? Foda-se, vou rezar. Né? Eu falei, vem cá. Falei, só que vamos num lugar restrito, pô, um buffet. Você falou, vai ser do meu jeito. A maioria das pessoas que trabalhavam com cara no buffet era evangélico. Você tinha um buffet? Tinha. Tinha um buffet. Puta. Eu falei, se o seu capa preta chegar aqui, vai todo mundo correr, porque ele é meio escandaloso pra chegar assim, do jeitão dele, A gente foi lá né? no camarim, né? Jeitão dele. Eu falei, beleza, vamos lá. Tinha um camarim onde as noivas se trocam. Na hora que eu coloquei a mão nela, pau, desceu. Imagina, eu corri. Correu, cara. Ela correu e ele, eu não sou o demônio, não, pode vir aqui, que tem a voz rouca, né? E foi aí que ela começou a conhecer o seu capa preta, né? Mas foi do nada, cara. Tipo assim, reza por mim pra dar uma abençoada. Você sempre tentou fugir ali. E o seu capa preta chegou do jeitão dele. Eu nunca reprimi. Ele era reprimido dentro do terreno, porque o seu capa preta é meio maluco, cara. Ele gosta de pôr fogo nos caldeirão. Ele gosta de acender as velas. Mas você fala reprimido dentro do terreiro, os dirigentes ali não... Seu capa preta dentro do terreiro de onde eu frequentava, ele não podia acender um caldeirão. O caldeirão é um dos objetos que ele mais usa. A terra preta, a fundanga. Né? Ele não podia, ele não tinha elementos. Assim, o capa preta ele podia trabalhar com um dedo de pinga e dar passe. E eu sentia que ele ficava puto com aquilo. Tipo, ele falava assim na minha cabeça. Eu vim aqui pra trabalhar ou pra ficar brincando, né, cara? E é onde o capa preta falava, vamos sair dessa porra. Vamos trabalhar onde tiver que trabalhar, mas vamos sair. Né? Mas ele não te direcionava pra um outro lugar, tipo, uma outra tipo de religião? Cara, ainda não. Não, ele queria que eu saísse de lá. Aí o negócio dele era assim, vamos pegar tua malinha e vamos embora, depois a gente resolve, né? E foi nesse caso aí da Patrícia que esse é meu caso. Rezou. E o seu capa preta chegou, né? Depois do outro dia, ele falou assim, me chama de novo, porque hoje ela se assustou, né? Teve toda essa... Ela nunca tinha visto um Exu em terra, né? E o capa preta, ele tem uma certa chegada. Mas ali ele me acalmou também. Ele conversou comigo. Eu não sou demônio. Nessa primeira vez, você já conseguiu já... Não, eu me acalmei, conversei. Ele me deu um passe. Ela dava o passe, ele dava o passe dela. Ela tremia que nem vara-verde. Eu tremia. Eu não sou demônio, não. Eu tremia. E ajudando, cara. E foi aí que depois, né, o capa preta falou, me chama depois pra gente conversar. Falei, beleza, dá um tempo, a gente chama. Falei, Patrícia, onde eu vou chamar esse homem, cara? Né? Eu falei, não tem terreiro, né? Falei, vou chamar em casa e seja o que Exu quiser, já que ele quer falar comigo, ele intimou, né? Ele falou, me chama que a gente vai falar sobre o assunto. E foi ali que ele falou, né? Ali que ele falou, ó, eu quero que você trabalhe comigo, né? Vou te dar todas as firmezas. Eu já tinha uma experiência de incorporação, de toda aquela bagagem que vinha da religião, né? E ele falou, cara, você vai trabalhar aqui. Era um canto de casa que tinha era uma garagem, né? 4 metros quadrados. E aqui, ele ali falou, ó, você vai fazer tal firmeza e aqui nós vai tocar o pau. Falei, confia em mim, eu confio em você. O resto eu resolvo. E nós vamos ver. E graças a Exu, a seu capa preta, cara, em 3 meses ele me tirou da depressão. Né? Caraca, o que ele prometeu, ele falou assim, se você me ouvir, ele falou, não tô te obrigando, se quiser eu vou embora, você fica do teu lado. Você tem sua opção, tipo. Ele nunca me pressionou, só que ele falou, se quiser eu tô aqui, né? Eu tenho o meu caminho com você, mas eu não vou te obrigar a andar por esse caminho. Mas tudo deu certo. Eu lembro que nessa época, porque foi toda uma história longa até chegar ao clã. Nessa época eu tava em dor financeira, né? Ali eu já fiz uma amizade com o capa. Já comecei a entender, eu ainda falava assim pra ele, por que você não me apresentou ele antes? Tamanha era a sabedoria, né? Exu, e se eu pudesse resumir, Exu é a sabedoria de direção. Moça, você tá errando nisso. Moça, trabalha com isso. Sabe assim, ele teve tanta paciência, eu falo, o Capa teve paciência comigo. E eu lembro que eu virei pro Capa e eu falei, Capa, eu sei da minha dor, mas e o seu filho? Né? Porque o Israel estava apático. Era a ponto, eu lembro uma vez que eu desci, a gente morava num sobrado, e eu vi o Israel sentado assim no sofá,
E eu olhei e falei, mano, cadê o Já tinha desistido já da vida. Não, já. apático. O Israel não era isso. Apático. Tomava remédio pra ficar dopado. Quantas vezes ele me chamava e ele falava assim, Patrícia, eu estou passando mal, eu não quero que a menina veja, que é a nossa filha. Então eu tô mal, não entra aqui, só me traz meu aparelhinho de pressão, que ele tava tendo crise. Crise de pânico. Crise de pânico. Tudo E eu bem. lembro que eu virei pro Cap e eu falei, seu filho? Ele falou, a depressão dele deixa comigo. Que eu vou cuidar disso. Você nem pensou muito em você, pensou. Pensei, porque ele tava muito mal também. E eu precisava dele, porque era uma fase que a gente tava num fundo do poço. Pandemia, empresa. Pandemia, empresa, ele com depressão, né? E nesse meio tempo que eu conheci o Cap, eu chamei meu irmão. Falei assim, vamos lá pra você conhecer, né? Imagina, uma família que Seu irmão era evangélico também ali. Meu irmão ia na igreja comigo também, muito tempo. Aí ele ainda virou e falou assim, mano, vamos lá, mas... se eu não gostar, eu vou falar, tá bom? Eu falei, não, pode falar. Nossa, ele se apaixonou. Ele se apaixonou, ele falou, nossa, quanta sabedoria, quanta coisa que foi conversada. E nesse meio tempo, eu lembro que a gente conversou, né? Você tava mal, ele vendia produto pet pelo Mercado Livre. A gente falou, vamos vender caixinha de pombagira na internet? Poxa. Enfim, Bora. a caixinha nunca saiu. Abrimos uma loja online. Pô, legal. Já Uma tive loja, ali, até hoje, que é a loja né? Casa da Moça. Hoje já vamos bater o platino no Mercado Livre. E nisso, Exu foi direcionando, foi quanto seus 7 catacumbas. Eu tinha um Exu de fundo, que trabalhava comigo, né? Ele se expressava muito pouco.